No início parecia apenas mais uma história comum. Uma jovem em busca de amor, de estabilidade, de alguém em quem pudesse confiar. Mas o que parecia um conto de romance logo se transformaria em um dos relatos mais sombrios e perturbadores já registrados. Esta é a história de Christy e Andrew. Christy era uma jovem comum, mas havia algo em seus olhos que revelava uma solidão profunda. Foi em uma noite qualquer, em um bar de luzes fracas, que ela conheceu Andrew. Ele parecia encantador. Seu sorriso era confiante, suas palavras doces, quase ensaiadas. Eles começaram a conversar, e a conexão foi imediata. Em pouco tempo, Christy acreditava ter encontrado um homem diferente de todos os outros. O relacionamento cresceu rápido. Jantares simples se tornaram encontros memoráveis. Caminhadas ao pôr do sol viraram lembranças que Christy guardava com carinho. Jantares modestos em casa pareciam mágicos. Christy ria com facilidade, acreditando que finalmente havia encontrado paz. Mas por trás do clima acolhedor, algo obscuro crescia silenciosamente. Mas havia algo estranho. Andrew nunca falava muito sobre o passado. Sempre mudava de assunto, desviava o olhar como se escondesse algo. Christy, apaixonada, não quis enxergar os sinais. Ela acreditava que, enfim, havia encontrado amor verdadeiro. O que ela não sabia é que estava caminhando para o início de um pesadelo sem volta. O relacionamento de Christy e Andrew parecia perfeito, até que pequenas rachaduras começaram a aparecer. Andrew mostrava momentos de controle, decisões firmes demais, gestos que beiravam o autoritarismo. Christy, apaixonada, aceitava em silêncio. Aos poucos o encanto foi dando lugar à tensão. O tom de voz dele mudou. O carinho que antes era doce transformou-se em frieza. Christy tentava ignorar, mas dentro dela algo começava a gritar. Havia noites em que ela chorava sozinha, perguntando a si mesma se estava realmente segura. Então, em uma noite fria, o que parecia ser apenas mais uma discussão se transformou em algo pior. Andrew estava diferente. Os olhos ardiam como se escondessem um segredo obscuro. Testemunhas mais tarde relataram ter ouvido gritos, sons sufocados de desespero, mas ninguém teve coragem de abrir a porta ou ajudar. Naquela noite, Christy desapareceu, como se tivesse sido engolida pela escuridão. O sorriso de Andrew, que antes parecia encantador, agora era apenas um eco do perigo que Christy nunca imaginou enfrentar. E assim, o que começou como uma história de amor, tornava-se um verdadeiro pesadelo. Após o desaparecimento de Christy, a vizinhança começou a comentar. Muitos lembravam dos gritos, das brigas e da mudança no comportamento de Andrew, mas o medo os mantinha em silêncio. Dias depois, a polícia foi chamada. O apartamento estava estranho, limpo demais, como se alguém tivesse tentado apagar todos os rastros. Os investigadores encontraram pequenos detalhes que não batiam: marcas no chão, arranhões nas paredes e um cheiro metálico que pairava no ar. Entre os pertences de Christy, apenas uma bolsa foi encontrada, jogada como se tivesse sido deixada às pressas. O rosto de Andrew diante das perguntas policiais era perturbador. Ele falava com calma, mas seus olhos não escondiam a frieza. A cada resposta, mais dúvidas surgiam. Andrew parecia ter construído um muro invisível, algo que ninguém conseguia atravessar. O sumiço de Christy não era apenas um mistério. Era o início de um jogo psicológico sombrio, onde a verdade parecia cada vez mais distante e Andrew cada vez mais perigoso. Com o passar das semanas, os investigadores começaram a ligar os pontos. Pequenos detalhes escondidos no apartamento revelavam uma rotina de violência e medo. O diário de Christy foi encontrado. Em suas páginas, ela descrevia noites de terror em que Andrew se tornava outra pessoa. Ela escrevia sobre gritos, ameaças e sobre como sentia que sua vida estava em risco. Era como se já previsse o seu destino. Enquanto isso,
Andrew mantinha a mesma postura fria. Dizia que Christie havia apenas ido embora e que não tinha nada a ver com o sumiço. Mas o apartamento continuava revelando segredos. Embaixo das tábuas soltas do piso, os investigadores encontraram manchas secas, marcas de um passado sombrio. O silêncio dos vizinhos começou a se transformar em culpa. Muitos sabiam, muitos ouviram, mas ninguém fez nada. Christie já não estava mais lá, mas suas marcas permaneciam em cada canto da casa. A verdade era inevitável. Aquele apartamento era um lugar de horror. Conforme os dias passavam, a polícia pressionava Andrew. Seu silêncio já não parecia apenas calma, mas uma máscara para esconder algo terrível. As provas começaram a se acumular. Marcas de violência, testemunhos de vizinhos e o diário de Christie formavam uma narrativa única, a de um relacionamento marcado pelo medo. Cada detalhe encontrado parecia gritar a mesma coisa. Christie não desapareceu por vontade própria. Ela foi silenciada. Enquanto isso, a mãe de Christie chorava, implorando por justiça. Seu coração já sabia a verdade, mas ouvir as conclusões foi como reviver a perda todos os dias. Os vizinhos que antes se calaram começaram a dar depoimentos. Falavam de gritos à noite, de pedidos de socorro abafados, de um silêncio que agora pesava como culpa. A verdade começou a se fechar sobre Andrew. Ele não poderia mais escapar. Cada mentira que dizia o enterrava ainda mais. Era apenas uma questão de tempo, até que o destino de Andrew fosse selado e a história de Christie fosse finalmente revelada ao mundo. O julgamento de Andrew começou meses depois, atraindo atenção nacional. A sala do tribunal estava lotada. Todos queriam ouvir o desfecho daquela tragédia. Testemunhas se levantaram uma a uma. Cada palavra reforçava a dor de Christie. Cada detalhe revelava a face cruel de um relacionamento dominado pelo controle e pelo medo. A mãe de Christie também esteve lá. Sua voz frágil, mas firme, cortou a sala. Ela não buscava vingança, apenas justiça pela filha que nunca mais voltaria. As evidências eram claras. O diário, as marcas de violência, os depoimentos, juntos formavam uma verdade inescapável. Quando o veredito foi lido, o silêncio tomou conta da sala. Andrew, culpado. A condenação trouxe algum alívio, mas não apagou a dor. Para a família de Christie não havia vitória, apenas a certeza de que sua história não seria esquecida. O caso de Christie Chen ficou marcado como um lembrete sombrio daquilo que acontece atrás de portas fechadas. Sua voz foi silenciada, mas sua memória ecoa como um grito de alerta contra a violência invisível que destrói vidas todos os dias.